é para Jacobson e é a seguinte: fale do diálogo com índios, pretos velhos e caboclos, tão comuns em reuniões mediúnicas, mas ainda há muito preconceito. Eu acho a questão da manifestação de pretos velhos, caboclos e índios é muito interessante essa discussão, porque muitas vezes ela cai em dois extremos. Aqueles que não admitem, em hipótese nenhuma, que numa casa espírita manifestem entidades desse teor. Aquelas outras que fazem uma verdadeira apologia à manifestação de qualquer uma destas entidades, transformando a sessão mediúnica num ambiente de petitório. A propósito, Chico Xavier, no Pinga Fogo de 1971, foi feita a mesma pergunta a ele. E depois os irmãos poderão olhar no YouTube gravada a resposta de Chico sobre essa questão. Ele diz que nós precisamos libertar os escravos pela segunda vez. Porque eles, na sua humildade, eles se sentem na obrigação de atender ainda os nossos pedidos. Isso é grave. Muitas pessoas criticam o movimento espírita indevidamente, acreditando que não há possibilidade de manifestação de entidades dessa categoria. Não há problema nenhum, a reunião mediúnica que eu participo manifestam. Todas elas, durante os atendimentos. Agora, nós precisamos entender o processo da psicofonia. Se nós não entendermos o processo da psicofonia, você não consegue entender a manifestação de preto velho, de caboclo e de índio. Primeiro, quem é o preto velho? Sem querer nenhuma consideração preconceituosa com a expressão, porque hoje passa-se por uma revisão, expressões nesse sentido, preto velho, mas são pessoas que, de duas categorias, passaram pela época da escravidão no Brasil, cuja abolição é relativamente recente, que tiveram um progresso espiritual e que pretendem permanecer nessa condição porque aquele momento lhe foi único para o progresso. Mas existem aqueles outros que ainda estão revoltadíssimos por terem sofrido a escravidão. Os índios, a mesma coisa. Existem aqueles caciques, os índios que evoluíram, mas aqueles que sofreram a escravidão chamada vermelha ainda estão no mundo espiritual em tremenda revolta. Caboclos, a mesma coisa. Então nós temos que entender que tipo de entidade está se manifestando. Porque parte do pressuposto que a entidade se manifesta nessa ou naquela condição, ele já é evoluído. Necessariamente não. Como as pessoas, as demais, são ou não são evoluídas. Isso é uma questão de fixação da entidade, porque ela prefere. Ou não tem condição de sair dessa condição. Eu digo em relação ao preconceito, segundo Olavo Bilac, o povo brasileiro é uma nação fruto de três raças tristes, né? O branco, o índio e o negro. Nós não temos condições de ter nenhum preconceito. Isso é desconhecer as nossas próprias origens. Qualquer preconceito que nós externemos, nós estaremos falando de nós mesmos. Então não podemos impedir o médium de dar passividade a uma entidade que tenha sido, numa encarnação anterior, um escravo, um egresso das matas ou dos sertões. Não. A questão é como essa entidade se manifesta e como ela é tratada. Por isso é que nós colocamos que precisamos entender o processo da psicofonia. Espírito não entra dentro da pessoa. Isso parece simples a gente falar, mas não é uma ideia muito corrente. Eu fazia um seminário, nos perdoe, às vezes a gente fala muito de experiências pessoais, mas não querendo fazer nenhum tipo de biografia, não é nesse sentido. Mas tínhamos terminado um seminário num evento da Associação Médico Espírita,
E falávamos que o espírito tem uma conexão psíquica. Quem dá a vestimenta da manifestação é o médium. E o espírito só retira, melhor dizendo, o espírito só tem condições de se manifestar daquilo que ele retira da mente do médium. Não se tira de onde não tem. Então, se um médium ele é estudioso, se um médium ele lê até literatura, conhece gramática, ele se torna dócil a espíritos que possam utilizar-se dela. Aí você pergunta assim, mas um analfabeto, uma pessoa que não tenha sido alfabetizada, pode, só que ele vai desenhar letras. E Erasto, no Livro dos Médiuns, já disse que esse tipo de situação não se presta às comunicações. Então o médium precisa estudar. Chico Xavier disse certa vez que a maior contribuição que ele teve na sua vida foi quando explicaram para ele que não se separa sujeito de predicado por vírgula. Ele era muito estudioso. Então o médium precisa estudar. Ele precisa dar condições psíquicas. Ora, o espírito, portanto, não entra dentro de um médium. Eu ia contando, quando nós terminamos, falamos isso tudo, não é? Que o médium vai reproduzir de forma automática as sensações do espírito segundo aquilo que ele interpreta. André Luiz fala que nós não captamos palavras, nós captamos imagens, emoções, sentimentos e traduzimos isso com as nossas palavras. A senhora, no intervalo, estávamos ali conversando, ela chegou até um tanto quanto nervosa, e falava assim, mas você não pode dizer isso, o espírito entra dentro da gente. Eu falei, não tem como, porque não tem lugar para ele entrar. É tudo energia, não tem um buraco aqui dentro do espírito. Ele pode até ficar sobreposto. Aquela teoria que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço é só nesse plano. Ou no plano que nós estivemos, porque lá no André Luiz também tem as paredes que você não atravessa, né? Dependendo da categoria. E ela foi ficando mais nervosa ainda. Aí ela falou, olha, entra assim, você quer ver? E ela deu uma fungada, assim, dando a impressão, querendo dizer por onde a entidade entrava, que eu levei o maior susto. Porque ela disse que ela fazia assim e ela entrava em transe, porque o espírito entrava dentro dela. Aí vai dizer para ela que não há essa possibilidade. Estamos falando das manifestações dessas entidades, então, caboclo, índio e preto velho. Essas entidades poderão se manifestar perfeitamente. Agora, o que é estranhável é que todas as entidades que se dizem pretos velhos utilizam a mesma forma de falar. É isso que se estranha. Porque não há variação de personalidade. Muda o nome, mas o espírito é o mesmo. O jeito de se comunicar é o mesmo. O trejeito, o emborcar do corpo, não é? A dificuldade, como se o médium reproduzisse. Ele pode reproduzir uma pessoa de idade, não tem problema nenhum, se ele é um médium mais maleável. Mas por que usar determinados sotaques que se supõe que todas as pessoas que passaram pela escravidão falavam daquela maneira depois que atingiam a terceira idade? Compreenderam o que nós estamos querendo dizer? Quer dizer, pode ser um egresso da senzala que já esteja na terceira idade. Mas por que usar essa expressão novo movimento espírita? Essa expressão ela é típica de outros movimentos religiosos, que não são melhores nem piores. É outra religião que tem a sua metodologia específica, como o catolicismo tem a sua metodologia específica para aceitar se determinado espírito é um santo ou não. Ele tem um processo para chegar na canonização. Então os espíritas também têm um processo, os umbandistas têm o seu processo, o candomblé tem o seu processo. A confusão que nós fazemos desses processos é que é inadequada, porque nós estamos lidando com matéria espírita. Então ele pode dizer que ele é um egresso da senzala, mas por que o dobrar do corpo e um trejeito de falar que os companheiros sabem muito bem a que nós estamos nos referindo? E por que aquela entidade, quando chega, eu já tenho que pedir a bênção, eu já tenho que pedir alguma coisa para resolver um problema meu? Como eu vi certa vez uma senhora muito distinta pedir para que uma entidade dessa auxiliasse ela a conseguir uma serviçal doméstica. Eu acho isso muito difícil, principalmente nas cidades grandes, mas tem o cine, não é? Os jornais que podem. Por que
sobrecarregar a entidade para coisas desse nível. E a entidade, na sua humildade, fica lá. Não é? Então, como ele disse aqui, falta de respeito. Então, a entidade poderá incorporar em mim. Eu sou médium de corporação, sou ele médium de corporação. Ela até contou um caso muito interessante que eu queria que ela reproduzisse, quando ela conversou com a entidade nesse sentido. Ora, eu como não tenho experiência com outros segmentos religiosos, naturalmente, a minha manifestação será compatível com a minha formação de conhecimento. É o que eu ofereço psiquicamente à entidade. Então, se eu ficar influenciado por determinados jeitos de preto velho manifestar, ou de caboclos, ou de pretos velhos, eu vou fazer isso, mas fruto de um condicionamento meu, e não da entidade, porque ela me transmite pensamento, e não eu vou reproduzir como eu puder. Não quer dizer maleabilidade, quer dizer condicionamento. Então eu preciso tomar muito cuidado, nem para ser preconceituoso, criticar o pobre do médium que está lá, não é? Incorporando uma entidade desse teor, porque aqui é centro espírita, isso não existe. A reunião mediúnica é aberta e coordenada pelos espíritos superiores. E às vezes muitos vêm para trabalhar a nossa humildade, mas nem por isso ele precisa ser o mentor do grupo, ou como tem uma pergunta aqui, esse médium fica incorporado do trabalho inteiro, do começo ao fim, com uma entidade dessa natureza. Ora, está tumultuando o trabalho. Principalmente egressos de outras religiões que querem chegar e mudar a reunião mediúnica do centro espírita. 0 minuto. As irmãs do meu pai, médiuns. Os irmãos da minha mãe, médiuns. Era tudo assim. Então, nossa família, eu aprendi que as minhas tias davam passividade a um preto velho. E ele era chamado de Pai José. Então elas falavam assim, porque o preto velho, o Pai José, veio e falou isso e falou aquilo, não sei o quê. Então tudo, eu fui crescendo sabendo que tinha o Pai José. Mas as minhas tias, elas mudaram, hoje já todas desencarnaram. Elas mudaram para o Rio de Janeiro quando os maridos dela eram 3, que eram médiuns. Ora ele manifestava por uma, ora por outra, era assim, elas nunca estudaram. Então, elas mudaram para o Rio, porque os maridos foram trabalhar lá e elas foram todas para o Rio. E aí o Pai José falou comigo assim, minha filha, eu vou trabalhar com você agora. Falou assim normalmente. Aí eu disse assim para ele, mas Pai José, eu não posso ficar abaixadinha, igual elas ficam, porque eu tenho dor nas costas. Aí ele falou assim, mas eu não fico abaixadinha não, abaixadinho não, elas é que ficam. Elas achavam que ele, por ser, falava assim, da melhor idade, como se diz hoje, da 3ª, 4ª idade, um preto velho, idoso, que ele ficava abaixadinho. Aí eu ainda disse assim, e nem falo, me enfio. Aí ele disse assim, eu também não falo não. Elas é que falavam que elas achavam que era assim. Então, depende muito de como o médium tem dentro da sua própria personalidade e do seu próprio conhecimento, que o delas era bem assim incipiente, não é? De como seria a comunicação. A pergunta